Olá! Hoje nós vamos entender um pouquinho sobre sequência, sucessão, PA e PG. Que na verdade, PA, PG e sucessão também é uma sequência, certo? Então, o que é uma sequência? Na matemática, a gente tem sequência numérica, sequência de desenhos, sequência geométrica, né? E assim por diante. Para facilitar melhor para vocês, eu vou dar uma explicação aqui sobre alguns tipos de sequência. Por exemplo, quando eu estudo os números ímpares, né? A sequência dos números ímpares. Então, a gente começa pelo número 1, depois 3, depois 5, depois 7, depois 9. Isso aqui é uma sequência em que vocês já conhecem, mas toda sequência ela vai ter um padrão. Qual que é o padrão dessa sequência aqui? Que também pode ser considerado uma PA, por exemplo. Ela está crescendo de 2 em 2, ó. 1 mais 2, 3, mais 2, 5, mais 2, 7, mais 2, 9 e assim por diante. Se eu perguntasse para vocês qual que seria o 10º termo, então eu ia ficar mais fácil para descobrir. Então, olha só. Quando a gente tem uma sequência, a gente dá nome para os termos. Então, o primeiro termo ele é chamado de A1. Então, o primeiro termo. O segundo, A2. O terceiro, A3. E assim por diante. Se eu quisesse saber o 10º termo dessa sequência, o que eu ia fazer? Eu ia continuar a sequência e descobrir. Então, aqui, ó. 1, 3, ó. Primeiro termo, segundo termo, terceiro, quarto, quinto. Então, eu tenho que fazer mais 5 termos. Então, ó, 11, 13, 15, 17, 19. Vamos ver se deu, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, qual que é o 10º termo? O A10. Então, o A10, que é o 10º termo, é o 19. Tá, professora, e como que eu vou descobrir? E o que eu faço? Então, não está crescendo de 2 em 2? Então, qual que é a razão? A gente tem que aqui, ó, o A10 é o 19 e a gente tem que razão é 2. Por quê? Porque está crescendo de 2 em 2. Agora, se eu tivesse algo do tipo assim, 10, 7, 4, 1. A professora não está crescendo. Para ser sequência, não precisa simplesmente crescer. Então, 10, 7, 4, 1. Então, ela está decrescendo de 3 em 3, né? Então, está diminuindo. Então, aqui se eu perguntasse para vocês quem é o A4? O A4, então, ó, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo. Então, o A4 é 1. E qual que é a razão dessa sequência? A razão dela vai ser menos 3, porque está diminuindo de 3 em 3. Ah, professor, e uma PA e uma PG, tá? Então, a PA é essa que vai ou crescer ou decrescer somando. Então, quando eu estou somando ou subtraindo sempre o mesmo valor, então é uma PA. E a PG? Se eu tivesse algo do tipo assim, ó, 3, 6, 12, 24, tá. Ah, professora, 3 mais 3 é 6. Só que 6 mais 3 é 12? Não. Então, eu vou ter que pensar qual que é a forma correta. 3 vezes 2 é 6. E 6 vezes 2 é 12? Sim. 12 vezes 2, 24? Sim. Então, aqui está aumentando, multiplicando. Então, isso aqui é uma PG, tá? Qual que é a razão dessa PG? A razão dessa PG é 2. Por quê? Porque está sempre multiplicando por 2. Olha, 3 vezes 2,
6. Vezes 2, 12. Vezes 2, 24. E assim por diante. Se eu perguntasse para vocês quem é o A5, né? Então, eu tenho, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto termo. Então, o próximo termo seria o quê? Não é vezes 2? Então, 24 vezes 2, 48. Então, o A5 é 48, que é o quinto termo. Então, para vocês entenderem melhor sobre a sequência, é isso daqui mesmo. Ah, professora, mas tem uma sequência que precisa dos outros números, né? Então, se eu tivesse aqui, ó, 2, 2, 4, 6, 10. Eu tenho essa sequência. 2, 2, 4, 6, 10. 2 mais 0, no caso que não tem um termo, é 2. Mas 2 mais 2 é 4? Sim. Mais 2 é 6? Sim. Mais 2 é 10? Não. Então quer dizer que isso aqui não tem uma razão, não está crescendo de 2 em 2. A gente tem que descobrir qual que é a forma. Então vamos usar os próprios termos. Olha, 2 mais 2, 4. 2 mais 4, 6. 4 mais 6, 10. Então, quem seria o próximo termo? Eu vou juntar esses dois. 6 mais 10, 16. 10 mais 16, 26. E assim eu ia dar continuidade. Então, toda sequência, toda sucessão, toda PA e toda PG sempre vai ter uma lógica para que aconteça essa sequência, tá bom?